o título chama-se Deslaça-te. Eu lembrei-me disto, deste deslaçar-nos, baseado no Salmo, que creio que é Salmo 91, quando diz que o Senhor nos deslaçará do laço do passarinheiro. O laço do passarinheiro era aqui uma armadilha que eles usavam para apanhar os pássaros, para apanhar os pardais, para depois fazer arroz com os pardais. No meu tempo, quando era criança eu morava na Amadora. E a Amadora era um sítio que tinha a estação, né? Toda a gente conhece a estação da Amadora, e a 5, 6 metros, 10 metros havia campos de trigo. Portanto, aquilo era uma aldeia ali no meio de Nhures, aquilo era uma pequena cidadezinha, pequenina, de interior. Eu morava na província. Eu estava a 10 minutos do Rossio, de comboio, 10, 12, mas morava na província. Então nós íamos para o campo apanhar pardais. Então usávamos o visgo, que o pardal, coitadinho, chegava ali, não sei o que é que atraía o pardal, e punha lá as patinhas do visgo, ficava prisioneiro. Hoje podia ser preso se fizesse uma coisa dessa, não é? Mas eu não fazia arroz com o coitadinho de passarinho. Eu libertava o passarinho, como é evidente, era só para me entreter a fazer aquilo, para depois deixar o pássaro voar. E foi engraçado. E o primeiro, nós conversámos aqui há dias numa reunião de colaboradores, penso, que com tantas histórias bonitas, bíblicas, que nós temos, porque é que devemos contar a nossa história? E eu só contei esta história para me enquadrar espiritualmente, para os irmãos me conhecerem melhor. Sabem que eu sou um pentecostal dos pés à cabeça, de alto a baixo. Não sou um teórico, gosto da prática cristã. Mas eu lembrei-me de partilhar convosco alguns aspectos da palavra de Deus onde nós temos que nos deslaçar de algumas coisas que nos amarram. E há coisas que nos incomodam. Por exemplo, aquela vez em que o apóstolo Paulo estava num sítio e há uma serpente que estava a fazer uma fogueira. E há uma serpente que se agarra às mãos de Paulo e o Paulo chutou a serpente. E quantas vezes nós temos que enxutar determinadas coisas na nossa vida, não é? Tirar aquelas coisas que nos incomodam, que estão a incomodar o nosso progresso espiritual. E nós temos que nos deslaçar dessas coisas, que nos libertar dessas coisas, não é? E é extremamente importante que nós possamos ter o foco em Jesus, não na doutrina, não na teologia. Ok, se vocês souberem doutrina e teologia, graças a Deus, eu fui para o Instituto Bíblico, conheci lá pessoas espantosas, estudámos teologia, estudamos doutrina, estudamos evangelhos, estudamos aquilo tudo. Mas o que importa realmente é nós estarmos focados na nossa relação com Deus. E você pode não perceber, eu vou usar uma expressão que nós usamos, pode não perceber um cavalo de teologia. Pode não perceber, mas se você tiver uma boa relação com Deus, você é uma pessoa abençoada. Olha, Abraão percebeu alguma coisa de teologia? Abraão não percebeu nada de teologia. Deus falou lá num sonho, deixa a tua terra, a tua parentela, vai para um sítio que eu te vou dar. Uma terra que manda leite e mel, uma terra que é uma coisa espantosa que tu nunca viste na tua vida. Ele não percebia nada daquilo, ele foi sem saber, não mudou de cosmovisão, não mudou de pensamento, não escolheu nenhuma nova doutrina, não teve nenhuma nova teologia, teve uma revelação de Deus. E Deus disse, e ele foi baseado naquela noção que ele tinha recebido da parte do Senhor. E a nossa vida espiritual deve ser liderada por aquilo que Deus nos diz. Há uns tempos, quando nós tínhamos reuniões de homens pelo Skype, havia alguém que disse que é preciso ter 2 ou 3 passagens bíblicas para basear uma doutrina, para fazermos uma doutrina. Eu disse uma coisa nessa reunião. Às vezes Deus só usa uma sílaba e faz um avivamento. Às vezes nós estamos prisioneiros da hermenêutica. A hermenêutica faz falta. Mas estamos tão prisioneiros que nos esquecemos que o que interessa de facto é a revelação. E se o Senhor nos dá a revelação, há que seguir. Nem que não tenha as regras todas na hermenêutica, é melhor dizer, nós seguirmos, nós fazemos alguma coisa. Aliás, eu sou testemunha de que houve alguns aviamentos em Portugal de pessoas que não sabiam nada da Bíblia, nada, não percebiam nada daquilo. Só sabiam que Deus as amava, que o Senhor tinha morrido por nós, que Ele nos dava a salvação, a vida eterna, que nos batizava no Espírito Santo, que nos curava as enfermidades. Não sabiam doutrina, não sabiam teologia e, no entanto, foram grandemente. Eu não estou aqui do lado da ignorância. Os irmãos compreendem. Estou apenas a dizer que é preciso nós estarmos focados naquilo que realmente é importante e não naquilo que é acessório. E então vamos ler. Também é importante. Hoje trouxe uma Bíblia em suporte de papel. Quem é que trouxe uma Bíblia em suporte de papel? Ana. 2 pessoas? 3 pessoas. Diz? Exatamente. Não, claro. Eu sei que hoje é mais fácil ter nos telemóveis. Você pode ter 300 Bíblias no telemóvel e escolhe a versão que quer, como é evidente, não é? É mais fácil. Mas a Bíblia em papel é uma coisa que... O papel tem cheiro, é nossa. Eu tenho umas 14 ou 15, eu não sei bem quantas Bíblias tenho.
e não encontrei nenhuma minha. E encontrei do meu filho João Filipe. Está aqui. João Filipe. Mas então, pronto. Vamos lá então ler em Gênesis, no capítulo 2. Gênesis é o último livro da Bíblia, correto? Não, pois não? Então qual é? É sério. Então é o primeiro. No capítulo 2, versículo 17. Mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E no 3:6 diz: e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Primeira coisa que nós nos devemos deslaçar é desta dicotomia do bem e do mal. A nossa cabeça, faço bem, faço mal. Esta dúvida constante que nós temos, será? Eu quando digo nós, eu estou a ser abrangente. Nós, tanto o ser humano do modo geral. Esta dúvida, esta dicotomia, o bem e o mal, é complicado. O preto e o branco, o quente e o frio. Nós estamos prisioneiros destas duas coisas. E eu encontrei um texto muito engraçado. A palavra dicotomia diz que significa dividir em dois. E eu encontrei um texto muito engraçado que eu tenho que ler, porque é um texto que eu queria transmitir aos irmãos. No seu livro Amor Líquido, Zygmunt Bauman refere o filósofo alemão Odo Marquardt a propósito da descoberta feita por este de um parentesco etimológico. Hoje falo-se tanto em etimologia por causa daquelas pessoas da TAP, não é? Perceber as palavrinhas, o que é que querem dizer, não sei o quê, não sei o que mais. Entre Zoe, 2, e Zeifel, dúvida. Diz Bauman a este respeito que o 2 surge como raiz da dúvida. A semente insidiosa da incerteza. E, continua o pensador polaco, o primeiro número par. O número casal, o nós mais pequeno do mundo, alternando entre a mais complexa das unidades, o eu complementar, e a mais radical das divisões. Um combate os dois, o 2 introduz a suspeita. E lá está o Adão e a Eva. Lá está o bem e o mal. 2 seres humanos, uma árvore que tinha conhecimento do bem e do mal. Esta dicotomia aprisionou a humanidade até hoje. Mas a Bíblia diz que nós não devemos ser liderados ou decidir entre o bem e o mal. A Bíblia diz que nós somos guiados pelo Espírito do Senhor. Amém? Amém. A Bíblia diz que nós somos guiados pelo Espírito do Senhor. Não temos de ser guiados pelo bem e pelo mal. Se fazemos bem, se fazemos mal. Se você está cheio do Espírito Santo, se você percebe, se percebe a presença do Senhor, se compreende a presença do Senhor, se você está atento à voz de Deus, você vai ser liderado pelo Espírito do Senhor, pelo Espírito Santo, e não pelo pensamento, será que faço bem? Será que faço mal? O que é que eu devo dizer àquela pessoa? O que é que eu não devo dizer? Ser guiado pelo Espírito Santo é a coisa mais maravilhosa, mais poderosa, mais bonita que pode existir na nossa vida, é ser liderado pelo Espírito Santo. A Bíblia diz que aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Todos nós somos criaturas de Deus. Mas os filhos de Deus, aqueles pelo qual Deus tem afeição especial, no sentido que nós estamos próximos dele, são aqueles que são guiados pelo Espírito do Senhor. Vamos ler em Romanos 8,14. Para alguma coisa serve a Bíblia em formato de papel. Romanos 8,14. Romanos é no Velho Testamento a seguir a Jó. Não é a seguir a Jó? Ou então é antes? Onde é que está aqui Romanos? Eu só não sei o Pai Nosso. Eu sei onde é que estão os livros da Bíblia, não é? Eu sei onde é que estão os livros. 6 de agosto, vamos ver se sabes o Pai Nosso. A sério? Estás a brincar? Opa. Eu quando falei com a Cristina que nós devíamos democratizar o púlpito, não me estava a referir a mim, ok? Eu acho que fui longe demais na minha conversa com a Cristina. Não, acho que está muito cedo. Romanos 8,14. Diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Não é? Os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Os que não são guiados pelo Espírito, pelo Espírito de Deus, provavelmente não serão filhos no sentido daquela amizade, daquela relação que têm com o Pai. E João 3,8, vamos ler João 3,8. Esse não posso dizer, esse é o livro que vocês sabem onde é, claramente. Não é preciso dizer onde é que ele está. É no Velho Testamento, para aí. João 3,8.
diz, olha, é uma coisa engraçada este versículo, eu achei este versículo espantoso a primeira vez que eu li. Achei espantoso este versículo. É que todos nós somos tão sistematizados, tão certinhos, que nós pensamos que o passo a seguir é aquilo. E nós sabemos algumas coisas sobre estas coisas, né, espirituais e tudo. Mas a Bíblia diz absolutamente o contrário. Diz, o vento sopra onde quer e ouves a sua voz, não sabes de onde vem nem para onde vai, assim é aquele que é nascido do Espírito. Quando alguém é nascido do Espírito, eu não faço a mínima ideia do que é que ele vai fazer a seguir, porque ele não é nascido do Espírito. Não sei de onde vem nem para onde vai, é como o vento. Os irmãos estão atentos ao que eu estou a dizer? Yes. Aquele que é nascido do Espírito, ele é uma pessoa que às vezes é incompreensível. Porque ele faz coisas que você não fica assim, mas como é que é possível? É nascido do Espírito. Às vezes, eu tenho uma noção muito cultural, digamos, dos profetas. Eu acho que todos os profetas eram chatos. Acho que eram assim, chatos e mal vestidos e aquelas coisas todas. Eu acho que eram os profetas no Velho Testamento, que parecem todos barbudos e mal cheirosos, chatos. E aqueles que são nascidos do Espírito não esperam. Hoje está na moda, hoje eu até encontrei uma revista muito engraçada sobre este assunto, sobre a sociedade audiovisual, que nós hoje ligamos muito ao visual, não é? Hoje o pregador tem que ter sapatos de marca para a fotografia ficar bem com aqueles ténisinhos todos bonitos, tem que ter uma camisinha da Desigual, porque senão vai passar mal com os amigos, e tem que ser visual. Mas eu digo assim, mas isto é um autêntico disparate. Mas, sabe, isto começou no princípio dos anos 80 em Portugal, quando foi o 25 de Abril, né? Foi aquela revolução toda, acabámos com o Estado Novo, começámos novas ideias, aquela liberdade toda, foi uma explosão de liberdade política, religiosa, etc, as liberdades que foram importantes. Mas a cultura portuguesa, naquela altura, a música, a literatura, a pintura, ficou um bocado prisioneira daquele pensamento de uma certa esquerda. Ficou um bocadinho prisioneira. Toda a gente gosta de Zeca Afonso, toda a gente gosta de Zé Mário Branco, toda a gente gosta daqueles cantores todos que cantavam, portanto, daquelas coisas. Mas a cultura ficou um bocado aprisionada daquelas ideias. Nos anos 80, alguns jovens começaram a pensar, bom, mas há mais que isto. Nós queremos é os Rolling Stones, nós queremos é os Beatles, nós queremos é aqueles americanos que vivem bem, que não queremos cá a revolução comunista, nem essas coisas todas. Nós queremos, portanto, viver uma vida mais burguesa, mais abastada, mais interessante. E então começamos a dar importância ao audiovisual. Os pregadores que começaram a vir para cá começaram a ser pregadores televisivos, isto é, eles diziam a mesma coisa que dizia o pregador da Igreja dos Velhotes da Henrique Cardoso. Só que agora tinham um palco muito grande, muitas luzes, a mensagem era igual, era a mesma coisa, mas agora agora faziam daquilo um espetáculo. E então nós habituamos àquilo que é espetacular. Somos uma geração audiovisual. Já não interessa tanto o conteúdo pode ser bom, pode mais ou menos, mas o que interessa agora também é que nos chama a atenção para esse conteúdo. Aquilo que nos chama a atenção para esse conteúdo. E isso é muito interessante, não sei se os irmãos se aperceberam desta passagem de mentalidade dos anos 70 para os 80, foi muito interessante também. Bem, eu estive lá, eu sou o mais velho, eu neste momento acho que sou o mais velho de todos, não é? Costumava vir cá o pastor, como é que ele se chama? Leitão, que era mais velho que eu ficava todo contente. Aqui é o mais velho que eu. Mas afinal eu acho que sou agora o mais velho. Bem, eu comecei, vocês sabem uma coisa, eu sou velho desde os 28 anos. Porque eu com 28 anos era ancião da igreja. Um ancião, em princípio, é uma pessoa que tenha. Eu era ancião da igreja da Amadora com 28 anos, não é? Eu com 28 anos, como é que eu podia ser ancião? Ora, vamos passar para o segundo deslaça-te. Esta história é muito engraçada. Jó, ele tinha perdido tudo. Tinha perdido a fortuna, tinha perdido os filhos, tinha perdido a mulher, estava doente. A Bíblia diz que ele tinha que agarrar num caco de telha para se coçar as doenças que tinha. E, no entanto, Jó tinha 3 amigos. Hoje é espetacular. Eles vieram de longe para visitar o Jó. O Jó, ele estava completamente por terra. O Jó não tinha nada. O Jó nem Deus tinha. Na cabeça dele nem Deus tinha. É uma sensação, deve ser uma sensação terrível, perder sequer, saber que Deus nos ama, não é? Podemos perder tudo, mas perder a noção de que Deus nos ama deve ser extremamente complicado. E esses 3 amigos, Elifaz, Bildad e Zofar, foram ter com Jó e foram-lhe dar conselhos para ele melhorar a sua vida. Eu confesso, isto é muito interessante, isto não tem nada a ver com superação, ok?
Isto tem a ver com aquilo que eles pensavam. E às vezes isto aqui é que é partilhar o reino. Se o Zé está com um problema, eu não posso ir lá dar-lhe com a Bíblia na cabeça. Toma lá este versículo, toma lá aquele versículo, toma lá... Eu digo, Zé, vamos tomar um cafezinho. E se calhar o Zé vai se abrir comigo, nós vamos conversar, nós vamos nos abraçar e ele vai melhorar. Às vezes há aquelas discussões evangélicas, não é? Que toma lá este versículo, a Bíblia diz, e a Bíblia diz, o outro diz, o outro, e a Bíblia diz. O Briços Lino disse há uns anos, muito engraçado, o Briços, me estás a ouvir, eu vou usar, mas digo que é tua. Que a Bíblia é como uma pedreira. Você pega nas pedras que quer e atira a quem quiser. Mas não deve ser assim, esse não é o Espírito do Senhor. Esse não é o Espírito do Senhor. Você sabe o que é um falso profeta? O falso profeta não é aquele que diz profecias falsas. É aquele que é falso no coração. Ele até pode dizer profecias verdadeiras. Mas se o coração é falso, ele é um falso profeta. Ele é um falso profeta que ele não tem noção até das verdades que diz. Até das coisas boas que ele diz. Vamos ler em Jó 3, 25. Onde é que está Jó, Cristina? Está no Novo Testamento. A sério. Opa, bolas. É um bocadinho antes de João. Aquilo que esperava me aconteceu. E aquilo que eu temia me sobreveio. Há pessoas que pensam assim desta maneira. Vocês já leram um livro chamado O Segredo? O Segredo é um livro que diz que aquilo que se espera acontece. Se você pensar em coisas boas, esperar coisas boas, você vai receber coisas boas. Se você esperar coisas más, e esse é que é o problema, pode esperar coisas más, você vai receber coisas más. E Jó era crente, mas estava prisioneiro deste tipo de pensamento. Se calhar os meus filhos vão se portar mal, se calhar a minha mulher fez algum disparate, se calhar eu não tenho o tempo de oração suficiente, e Deus vai-me castigar, e aquilo que esperava me aconteceu. E às vezes nós temos esse pensamento negativo, que nós temos que nos libertar, nos deslançar deste pensamento, do pensamento que é aquele pensamento que faz com que nós façamos coisas que não lembram ao diabo, desculpa a expressão. Aquele é um pensamento terrível. E o Jó, e vamos ler o Elifaz, Bildad e Zofar, foram ter com o Jó e foram dizer, olha, se calhar tu portaste mal, e se calhar o Senhor está zangado contigo, e está triste contigo, e agora não sei o quê, não sei o que mais, não sei o quê. Agora, vê lá se tu te portas bem, para o Senhor te voltar a abençoar. Mas, irmãos, não tem nada a ver com portar-se bem ou portar-se mal. Deus ama-nos, ponto final. Deus ama-nos mesmo quando nós somos um disparate. Mesmo quando nós fazemos as coisas mais disparatadas. Deus continua a amar-nos. O amor dele nunca acaba. O amor dele manifestou-se na cruz. Ali está o amor de Deus. Não há maior amor do que dar um filho por outra pessoa. Há uma vez eu dar o meu filho por outra pessoa. Aquele rapaz, aquele tipo que se porta mal, dá o meu filho, o meu André, o meu João. Nem pensa numa coisa dessas. Mas Deus teve este amor. Deu o seu próprio filho e único, unigénito, para que nós possamos ter comunhão com Deus. Para que nós possamos abrir-nos a porta. Mas note uma coisa, a cruz mostra a grandiosidade do amor de Deus, mas o amor de Deus não se esgota aí. Ele continua a amar, a ti em particular. Quando tu estás só em casa, quando tu estás deprimida, quando tu te portas bem, quando tu te portas mal, quando tu fazes disparate, Deus continua a amar-te. Amém. Aquele Deus é que Jesus chamava Pai, esse é o nosso Deus. Esse continua a amar-nos tal como nós somos. Sabe o que é? Este é um problema porque nós temos... Eu também tenho esse problema. Aliás, eu costumo dizer que eu tenho muitas dúvidas teológicas doutrinárias. A única coisa que eu não tenho dúvidas é que Deus me ama. Disso não tenho dúvidas, que tive essa experiência. Não é porque a Bíblia diz eu tive essa experiência, eu tenho essa experiência. E, portanto, não é só porque está escrito, mas porque eu tenho essa experiência. O nosso pensamento sobre estas coisas tende à finitude. Nós somos muito, relativizamos as coisas. Se calhar não é bem assim, se calhar Deus ama, mas eu tenho que portar bem, não é? Quantas vezes pensamos nisso? Se calhar eu hoje não tive assim um dia muito bom, chatei-me lá com um colega do trabalho, hoje Deus está um bocadinho afastado, hoje Deus até se afastou um bocadinho de mim. Não, isso não vai acontecer. Deus ama-te dos pés à cabeça, Deus ama-te completamente e Ele quer que tu tenhas também esta comunhão com Deus. E Jó, quer dizer, os amigos tinham estes conselhos, mas não tinham uma coisa que Jó descobriu. Quando apareceu lá um redemoinho, não é? E era Deus que estava ali no redemoinho.
Mas havia alguma palavra de Deus? Havia alguma revelação que Deus havia de aparecer no redemoinho? Não havia nada disso. Eu acho, por exemplo, quando Moisés viu a sarça ardente, ele deve se ter divertido imenso com aquilo. Ele olhava e ardia. Afastava os olhos, não ardia. Olhava e ardia. Ele deve ter assim, o que é que se passa? O que é isto? Ele não sabia que era Deus, irmão. Ou ele tinha, aquilo é Deus. Ele descobriu que era Deus porque Deus falou da sarça. Também gostava de ter essa experiência, não era, Zé? A sarça, outra coisa qualquer. Deus às vezes faz a coisa mais disparatada que existe para chamar a nossa atenção. Uma sarça ardente, um redemoinho. É uma coisa impressionante. E Jó, quando viu aquele redemoinho, e o redemoinho falou com ele, Deus falou com ele ficou liberto dos seus problemas todos. Continuava a ser pobre, continuava a não ter mulher, continuava a não ter filhos, mas tinha a presença de Deus. Meus queridos, quando nós temos a presença de Deus, não há problema nenhum. Amém. Quando nós sabemos que Deus está connosco, venham lá quem vier, digam-me lá o que disser. Não há crise, não há problema, não há nada. Deus está presente, está comigo. Quando nós temos esta presença, não há nada a fazer. Depois vamos a outro, deslaça-te. Diga lá comigo, deslaça-te. Liga à pessoa que está ao seu lado, deslaça-te. Essa é uma chatice, às vezes nós temos um amigo que está enlaçado num problema qualquer. E nós precisamos de nos deslaçar. Vamos ao terceiro deslaça-te. Atos 9, 1, 5. Quem é que tem a Bíblia em papel? Quem é eu? Então vá, lê lá aí. Atos 9, 1, 5. Atos 9, 1, 5, exato. Com boa voz. Acham que ali dentro tem boa voz? Sim. Não está aprovado. Vai agora. Vá, põe-te lá de pé para a voz poder sair mais. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhes cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse algumas daquelas seitas, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti Recalcitrar contra os aguilhões. Em síntese, o que é que esta passagem diz? Estava lá o Paulo, o Saulo, na altura chamava-se Saulo, estava lá todo eufórico, a perseguir os cristãos, ia para Damasco para aprender os tipos daquela seita. O Paulo é que era o maior, o dono do pedaço, a última bolacha do pacote, ele é que era o gajo importante ali. E de repente vai uma luz do céu e ele, pumba, caiu. A propósito, ele não caiu do cavalo, a Bíblia diz que é um cavalo, não é? Mas nós queremos também dar uma curiosidade, dizer sempre Paulo caiu do cavalo, mas ele caiu por terra. Teve um encontro com Jesus. E de repente aquele homem, todo eufórico, todo cheio de si próprio, que agora ele mandava naquilo tudo. Quem és, Senhor? Quem és, Senhor? Senhor, o que é que queres que eu faça? De repente ele, você sabe qual é o problema da humanidade? Você sabe qual é o nosso problema? É que Jesus não quer ser nada menos que Senhor. É que nós às vezes pensamos, ele ama-nos tanto, se calhar as coisas não são bem assim, eu até posso dar uma calinada de vez em quando. Mas o nosso problema é que Ele é Senhor, Ele quer ser Senhor. Se Ele for Senhor da nossa vida, quando você perceber que Jesus é o Senhor da sua vida, quando você der a sua vida, entregar a sua vida completamente ao Senhor, eu acho que você não vai entender o que vai acontecer, porque você vai ficar cheio do Espírito do Senhor, você vai ter experiências incríveis. Quando Jesus é Senhor, uma vez eu estava num monte, lá na Amadora, subia aos montes para orar, em línguas e aquelas coisas todas, que em casa não dava muito jeito. Não. Eu sou o primeiro crente da minha família, éramos todos de esquerda ou católicos. Eu nunca fui a uma missa, por isso é que eu não sei o Pai Nosso, não é? Eu nunca fui a uma missa. Eu lembro uma vez na igreja da Falagueira, ter olhado assim pela porta a ver se as vidas eram giras lá da catequese. Foi a única coisa que eu entrei na missa. Já fui a muitas igrejas, mas não com o sentido de culto, para ver as estátuas e aquelas coisas. Aliás, uma vez a minha mãe,
levou-me à catequese, acho eu que era a catequese, ou que era uma coisa qualquer, lá no norte, que eu sou do Minho, não há sítio mais bonito do que o Minho. E eu comecei a olhar para aquelas estátuas, para aqueles anjos, para aquilo tudo, e eu comecei a chorar, com um medo terrível daquilo, que o padre deu-me 2 palmadas e pôs-me na rua. Fiquei vacinado, nunca mais volto a entrar numa igreja católica. Já entrei, claro, para ver, gosto de ver. Fomos à Itália há uns tempos, eu nunca vi tantas igrejas na minha vida, mas aquilo, cada metro quadrado tem 10 igrejas. Aquilo é só igrejas. Eu vi, aquilo era de graça, não se pagava nada por ver as igrejas, olha, toca a ver igrejas, não é? E não queriam ir ver o Vaticano. Mas eu disse, não, eu quero ir ver o Vaticano. Já agora, já que estou aqui, não é? Vou ver a igreja das igrejas, não é? E foi muito engraçado, tem aquelas luzinhas que metes a moeda e acende a luz e tiras fotografia. Se não metes moeda, não tiras fotografia, porque não se vê nada. E aquilo é muito engraçado. É um negócio como outro qualquer, não é? E este Paulo, de repente, ele caiu sobre si e naquele preciso momento ele reconheceu que Jesus era Senhor. Porque ele não é ele, não somos nós que somos os senhores. É o Senhor, Jesus é que é o Senhor. E agora vamos para o quarto deslaça-te. Lucas 23, 22, 33. Quem é que tem a Bíblia e quer ler este versículo? A democracia. Então, a democracia é uma coisa boa, não é? Quem é que quer ler? Então vá, sim. Lucas, está no Velho Testamento logo a seguir a Jó. 22, 33. Este lado aqui está muito, enfim. Tu estás aí, tu também devias ler. Trouxeste a Bíblia em papel? Pois, mas devias ter trazido em papel. Foi assim que eu te ensinei quando eu era líder de jovens Quando eu era líder de jovens da Cova da Piedade, eu disse que toda a gente devia ir à igreja com a Bíblia em papel. Foi superintendente? Pois fui. Da escola dominical, exato. Eu fui tudo. Eu antes de ler, eu fui pastor, porteiro, pregador de escala, comportor. Você sabe o que é um comportor? Havia uma altura que a Igreja Amadora estava com mal de finanças. Então o pastor ganha prédio, deu-me alguns livros, vai vender aí os livros pelas portas, porque nós precisamos de dinheiro para a livraria. É um comportor, é aquilo que vende livros, bíblias, aquelas coisas. Então eu fui comportor. Fui tudo. Professor da escola dominical, líder de jovem, eu sei lá que mais o que é que eu fui. Portanto, eu achei que eu militante do cristianismo. Leia. Sim, 22, 33. É Pedro que está a falar, não é? O enunciador é Pedro. O Pedro diz, Senhor, tu vais morrer. Eu estou disponível para ir contigo até à prisão e à morte. O Pedro cheio de basófias também. O Pedro era um homem que vivia no Novo Testamento, mas era um homem do Velho Testamento. Eu sou capaz, Senhor, eu vou para a prisão contigo, se for preciso morrer, eu vou. Um dia depois, umas horas depois, estava no galo. Eu não conheço esse sujeito, não é? Quando perguntaram, mas tu também conheces Jesus? Não, eu nem sei quem é, não faço a mínima ideia quem é. Um homem que estava disponível para ir com ele até à morte e até à prisão, até à morte, de repente mudou completamente de ideias. E esse é quando nós somos liderados pelo velho homem. Olha, já viu a diferença entre Pedro e Gedeão? Gedeão era um homem do Velho Testamento a morar no Novo. Do Velho Testamento a morar no Novo, exatamente. Porque o Gedeão dizia, não, Senhor, eu não sou capaz. Não, se não for com a tua força, se não for com o teu poder... Olha, Davi fez muitos disparates, amém? Quem é que aqui nunca fez disparates? Ninguém levantou a mão. Tu nunca fizeste disparates. Eu acredito. E dá pessoas mais mentirosas. Você sabe, Davi fez tantos disparates. No entanto, a Bíblia diz que ele tinha o coração segundo Deus. Fazia tão parvo, Davi. De vez em quando aquilo, meu Deus, aquilo era uma coisa horrorosa. Tal como eu. Mas Deus amava Davi. E Davi amava o Senhor. Às vezes a cabeça dele não funcionava bem. Às vezes aquilo não dava, não resultava. O tico e o teco não funcionavam como deve ser, não estavam ali. E, no entanto, Deus continuava a amar Davi. E abençoou. Você sabe quando ele teve aquele caso com Batseba? Ele olhou lá da janela, viu que ela era muito gira, não se importou que fosse casada, isso não tem problema. Ele é que era o rei, ele é que é o senhor. E, de repente, tiveram uma relação e tiveram um filho, que foi Salomão. Salomão foi o maior rei de Israel. Deus usou aquilo que estava mal para fazer uma coisa espantosa. É isso que Deus faz.
Não estou a dizer que ele fez bem, fez mal, claro, e ainda tirou a vida ao marido dela, mandou matar o marido da Batseba. No entanto, Deus tornou aquele mal em bem para o povo todo. Deus é uma coisa espantosa, não é? Peguem coisas que nós dizemos, meu Deus, como é que é possível? E então o Gideão estava a malhar o trigo no lagar, ele estava escondido. O trigo, quem é que sabe o que é uma eira? Uma eira é um sítio onde se malha o trigo. Eu sou do Minho, eu lembro da minha mãe malhar o trigo, meu pai, as vizinhas todas malhar o trigo na eira. Ali à vista da gente faziam aqueles cânticos, aqueles folclores, e era na eira. O lagar é para outra coisa diferente, é para estar escondido, para fazer o azeite, para fazer algum tipo de azeite, óleo, para fazer aquelas coisas ali escondidas. Então eu estava no lagar a malhar o trigo. Estava cheio de medo. Estava com medo dos midianitas, não é? E então Deus disse, olha, tu vais pegar em 300 pessoas e tu vais vencer os midianitas. Isto não deve ser Deus que está a falar comigo. Quantas vezes já te aconteceu? Isto não deve ser o Senhor. A Cristina acredita que já aconteceu. Já trocamos algumas impressões e dizemos, como é que é possível isto? Não, isto não é para mim. Isto deve ser para ela e para outra pessoa qualquer. Não é para mim de certeza que eu não sou capaz de uma coisa dessas. Aliás, quando ela me disse para que eu ia pregar, eu disse, esta completamente passada da cabeça. Eu não quero. Não, eu não quero. Eu não quero porque não é porque eu não queira, não amo os irmãos, não é porque não gosto dos irmãos. Mas eu acho que há milhares de pregadores muito melhores do que eu. Há milhares de pessoas que podem vir aqui pregar o Evangelho e falar a palavra do Senhor. Eu sou mais... Se ela me convidasse para fazer uma palestra sobre literatura, isso é a minha gente, não é? A gente falava de literatura, disto, daquilo, daquele poeta, daquele autor, não sei o que mais, e tudo era bonito. Pregar a palavra do Senhor é uma grande responsabilidade. Mas pronto, cá estou eu para servir. Se os irmãos gostarem, amém. Se não gostarem, amém. Olha, aliás, eu lembrei-me de agradecer àqueles irmãos que não vieram hoje. Aqueles irmãos que não vieram, eu estou grato aos irmãos que não vieram, porque assim não me enervaram também. Assim fizeram, a gente não vai para o Adriano não ficar nervoso com a nossa presença. Não é? E pronto, eu acho que é espetacular. E agora, para terminar, quanto tempo tenho? 11 minutos? 2 minutos? Estás a brincar? 11 minutos? Não. 25 minutos? Ainda tem muito tempo. Mas eu não vou demorar esse tempo todo, porque eu sou muito despachado. Eu sou um rapaz despachado, amém? Sou um rapaz despachado. Primeiro, deslaça-te do bem e do mal. Eu tenho uma expressão muito engraçada que diz: toda a gaiola é errada porque o certo é ser livre. O certo é ser livre, não é estar na gaiolas. Estarmos presos a esta dicotomia faz lembrar uma gaiola. Então nós temos que nos deslaçar dessa gaiola, nos libertar dessa gaiola. E depois temos que... Olha, quando eu estava a pensar no Jó e nos amigos de Jó, que foram lá visitar o Jó e foram lá aconselhá-lo, e não está mal, partilharam os pensamentos. Eu acho que até lá há muitos pensamentos interessantes sobre a vida espiritual, sobre tudo em geral, sobre a vida em geral. Ele fez lembrar a Caverna de Platão. Quem é que estudou a Caverna de Platão? A Caverna de Platão. Havia uns tipos que estavam voltados para uma parede e viam as sombras lá a acontecer, e as coisas ali a passarem-se nas sombras, e para eles aquilo era tudo. A ciência, a religião, a filosofia, o conhecimento de modo geral, era tudo naquela parede. Estava tudo ali. Mas havia uma porta por onde entrava a luz para eles terem aquele conhecimento. Mas nunca se lembraram de ir à porta ver o que é que se passava lá fora. E os amigos de Jó eram assim, estavam presos ao seu entendimento. Eu não sabia que havia mais alguma coisa. Mas, irmãos, há sempre mais alguma coisa. Há sempre mais alguma coisa. Há sempre qualquer coisa mais para conhecer, para saber. Deus, quando Deus... Há 3 níveis de conhecimento. Há a opinião. A opinião vale o que vale, é a nossa opinião. Temos uma opinião que pode ser mais ou menos abalizada conforme a nossa formação. Há a teoria, que já exige alguma responsabilidade intelectual. Já temos que saber defender aquela teoria, aquela tese, aquele parecer, digamos assim. E há a revelação. Quando Deus revela, nós temos conhecimento assim. Aconteceu. Fez-se luz. E então, olha, por acaso há um bocadinho uma coisa engraçada. A luz não serve para iluminar. A luz não serve para brilhar, serve para iluminar. Não é? A luz serve para iluminar. Havia trevas e Deus disse, haja luz, e as trevas dissiparam-se porque a luz iluminou as trevas.
Mas sobre isto dos amigos de Jó, eu queria fazer mais uma coisa engraçada. Às vezes nós temos amigos dos quais nós discordamos. E às vezes temos amigos também, no minuto seguinte, nós estamos a concordar. E vocês sabem, eu sou amicíssimo do pastor João Cardoso. Sim, irmão mesmo, assim, do coração mesmo. Não sei se ele me está a ouvir, se estiver, fica sabendo que sou teu amigo. Assim, de irmão mesmo. Muitas vezes eu discordo dele. E muitas vezes eu concordo com ele. Mas um amigo não é aquele que discorda e concorda, é aquele que pensa junto. Pensamos juntos sobre os assuntos. Pensamos nos assuntos. Não deixamos de ser amigos por discordar uns dos outros, não é, Filomena? Eu posso discordar de ti, mas não deixo de ser teu amigo. Qual é que é a crise de termos opiniões diferentes sobre tantas coisas? A Cristina, às vezes, eu discordo da Cristina. E ela, seguramente, com certeza, que discorda de mim. Mas a amizade permanece. O Zé que eu concordo com ele. E, no entanto, sou amigo dele. Está a ver? Outra coisa, esta eu vi na televisão, creio que na quarta ou na quinta-feira. Foi muito engraçado, que eu estava à procura de uma metáfora para este deslaça-te. E então disseram, muitas vezes nós ficamos prisioneiros, temos de nos lançar das nossas barricadas ideológicas. Uma barricada, não sei se vocês ouviram falar de Maio 68. Maio 68, eu era jovem naquela altura, e então perguntaram-me se eu estava do lado dos estudantes ou se estava do lado da polícia. Todos nós, naturalmente, nós estamos sempre do lado dos mais fracos, naquele caso são os estudantes, não é? Por isso é que eu sou do Sporting, eu sei que não é o mais forte, então eu sou o mais fraco. Isto é que é solidariedade, não é? Isto é que é solidariedade. O que é que eu havia de ser do Benfica? O Benfica é o maior, já sabe. O que é que eu havia de ser de uma pessoa que é de um tipo que é o maior, que é... Não. Para mim não tinha interesse nenhum, por isso é que eu sou sportinguista. Já estou a gostar menos da minha pregação. E lembrei-me disso porque perguntaram se estava do lado dos estudantes. Eu disse, eu não tenho que estar do lado nenhum. Eu não posso barricar-me ideologicamente. Não, eu não posso estar prisioneiro daquilo. Faz lembrar aquilo... Quem é que deu o cão de Pavlov na escola? Também deste o cão de Pavlov. Toda a gente deste, claro, o cão de Pavlov, que é uma metáfora muito antiga, muito engraçada. Pavlov era um cientista russo que tinha lá uns animais, especialmente um cão. Então, quando ele tocava uma sineta, o cão ia comer. E ele assim, ensinou o cão, ao som da sineta, o cão ia lá comer. E tocava a sineta e o cão ia lá comer. Tocava a sineta e o cão ia lá comer. E às vezes ele tocava a sineta, mas não tinha lá comida. Mas o cão continuava com o mesmo comportamento. Porque aprendeu aquele comportamento. Às vezes, irmãos, nós temos o nosso comportamento. Porque estamos habituados ao louvor, a pedir oferta, a pregação. E o Carlos está sempre com o mesmo comportamento. Carlos, não é assim, não é assim. Muda tu e muda eu, mudemos. Tínhamos comportamentos diferentes. Porquê é que você só dá beijinhos às mesmas pessoas na igreja? Porquê é que você não vai dar beijinhos? Olha, no Mário, por exemplo. O Mário também precisa de beijinhos. O Manel, que está ali no som. O Manel é o anónimo mais conhecido da igreja. Não é? Toda a gente conhece o Manel, ninguém sabe o nome dele. Que é uma coisa engraçada, não é? Vai dar beijinhos ao Manel. Olha, lembra daquela do comportor, que qualquer dia escreva livros para a rua, porque a livraria está a precisar de dinheiro. Depois, o outro, o outro deslaça-te para terminar, está descrito do livro Assim Falou Zaratustra, do Friedrich Engels, que é o Nietzsche. Ele tinha uma ideia muito engraçada. O Nietzsche é um filósofo que é acusado de muita coisa, mas metade das coisas que é acusado ele nunca disse aquilo. Vocês sabem, a literatura é uma coisa muito engraçada. Quando nós queremos dizer uma opinião que não é assim aceitável pelas pessoas, nós arranjamos um personagem para dizer aquilo que nós queríamos dizer. Não foi eu que disse, foi o personagem que disse. Nós damos-lhe um nome, chama-se António, chama-se Manel. O Manel disse aquilo. E então nós defendemos assim, não, é o livro que diz, não sou eu que digo, é o personagem que diz. É uma boa desculpa, não é? Quando você tiver alguma coisa que acha que as pessoas não vão aceitar muito bem aquilo que vai dizer, diga que foi o Adriano. Não tem problema, pode dizer que eu não estou minimamente preocupado com isso, não é? Não estou minimamente preocupado. E então, ele tinha uma ideia, e há novos autores que também estão com essa ideia agora, nomeadamente em Israel. Na Israel estão a ser autores com esta ideia de que nós somos deuses, que nós somos
Estamos a evoluir para deuses. Nós somos seres humanos e nós estamos a evoluir para deuses. E há muita gente no nosso contexto evangélico que já há pais de Deus. A mim convidaram a mim quiseram-me oferecer um diploma de doutor em quê? Em divindades. Eu disse, mas isso deve ser difícil, eu tenho que ir para a escola. Não, mandas 300 paus. E a gente manda-te um diploma com moldura e tudo. Doutor em divindades, caneco, se eu tivesse 300 paus naquele minuto, eu tinha logo mandado pelo MBA. Claro, estou a brincar, alguma vez eu queria aquele diploma, mas de qualquer modo, hoje eu não faço ideia quantos apóstolos eu conheço, eu não sabia que eras amigo de tantos apóstolos, agora aparecem no Facebook tantos amigos meus que são apóstolos, que assim, meu Deus, caneco, eu estou muito bem acompanhado. E assim, está-se a banalizar. Servir o Senhor é que é importante, não é o título. Não interessa se você é pastor, se é apóstolo, se é o quê, não interessa nada. Não ponham o título antes do nome, isso é feio. A não ser por motivos profissionais, não é? Claro, há sempre os motivos profissionais e em público, claro, eu não vou, se eu estiver a falar com um amigo que é apóstolo, eu não vou, enfim, tratá-lo por tu em público, não é? Aliás, eu talvez trato por tu, que eu não ligo muito a essas coisas, e para mim é tu para toda a gente. Não é? As pessoas conhecem, o Adriano não quer cá o doutor, aliás, o doutor e engenheiro, mas isso é diferente, não é? Para mim são todos doutores e engenheiros, mas a ideia é diferente. Nós somos todos irmãos, não ponham o título antes do nome, o pastor é nosso irmão. Eu sou do tempo em que os pastores eram irmão Pessoa, irmão Tag, irmão não sei quê, irmão não sei quantos, não era cá, agora é pastor João, pastor Tadeu, antigamente não, era irmão. Eu prefiro que, há bocadinho o Zé, e ele, quando anda, quase dando um estalo. Chamou-me pastor, estás-me a insultar ou quê? Não gostas de mim porquê? Ok. Vamos terminar. Eu tenho aqui mais um texto para ler. É o primeiro. Eu não vou ler. Vou só dizer, eu acho que é no Salmo 91, que há um versículo muito engraçado. Os Salmos é um livro poético, não é? E são livros poéticos, os salmos são poesia, são letras para canções, alguns são letras e outros são poemas. E eu acho que os salmos é daqueles livros da Bíblia que as pessoas mais gostam de ler, porque só tem lá a bondade. Até há pessoas, é uma coisa engraçada, vocês estão a ver que esta Bíblia não tem nenhum risquinho. Não tem nenhum risquinho. Porque nunca foi usada pelo meu filho. Ele é malandro, eu dei-lhe a Bíblia e acho que ele nunca leu. Mas há pessoas que fazem o contrário. Aqueles versículos que gostam, eles põem lá aquela corzinha. Os que não gostam, não leem. E às vezes nós fazemos isso. Não? Este aqui é muito, este é mesmo para mim. Mas é porque é muito engraçada. Mas depois, quando é um mandamento qualquer, isto não é. Uma vez, havia aquela história, eu vou terminar com esta história, Cristina, desculpa lá. Depois, se quiseres, podes dar seguimento ao culto. Havia uma pessoa que acreditava na providência divina e que o Senhor, ele esclarecia na Bíblia, na palavra do Senhor, não é preciso perceber o texto, é preciso que o Senhor falasse. E ele então abriu a Bíblia ao calhas e disse, agora o Senhor vai falar comigo. Assim. E disse assim, e Judas foi e enforcou-se. Esta palavra não é para mim. E depois abriu o sítio e tu vai e faz o mesmo. Não é assim, irmãos, não é assim. Os irmãos estão contentes? Dê lá um beijinho à pessoa que está ao seu lado. Foi um culto mais levezinho. É um culto mais levezinho. Agora, a Cristina estava a dizer que me ia convidar outra vez para setembro e eu tenho muitas dúvidas. Que ela vai fazer isso. Mas, diz? Pois, tu não tens dúvida? Não. Eu acho que ela vai dizer, não, se calhar nós esperamos mais uns anitos para as pessoas esquecerem daquela pregação. Ok. Dangas, vem cá. Sabe, eu tenho um amor muito especial pelo Dangas. O Dangas é aquela pessoa que tem uma postura de segurança. E temos uma coisa em comum. Descobrimos que temos uma coisa em comum num casamento há tempos. Nós somos os dois ex-combatentes. Temos os dois o passe social de graça. É verdade.
E não pagamos taxas dos hospitais. E podemos ir aos museus todos gratuitamente. Há dias fui ao jardim ali na Marquês da Fronteira, que é o jardim que está lá. E então pagava-se 4 euros. E então eu peguei no meu cartãozinho das combatente, olha, eu quero um para mim e outro para a minha viúva. Que as viúvas também não pagam. E então eu paguei o meu bilhete, lá tive que pagar, eu sou ainda não é viúva, né? E então paguei 4 euros pelos 2 bilhetes. Mas o Dangas é aquela pessoa que é assim, eu já lhe disse, ele diverte-se a fazer louvor. Nota-se que o semblante dele, a alegria dele, nota-se que ele está aqui de coração. E eu normalmente estou aí embaixo, e estou mesmo ali a olhar para o Dangas e ele disse, e a esposa está sempre preocupada, se calhar o Dangas vai dar um acorde assim um bocadinho mais ao lado. O Dangas é um grande músico evangélico a nível nacional. Nós devíamos dar graças a Deus por termos pessoas como ele aqui. E olha, muito obrigado, já agora, também em particular, pois já há um bocadinho agradeci ao grupo de louvor. E agora eu queria que o Dangas terminasse o culto. Pode ser? Tu hoje pediste as lecas, agora tens que... Hoje foi bom porque vieste ter comigo, vais pedir a oferta e a seguir a Susana vai dizer vais dar a oferta. Exatamente, exatamente. Se eu pedia, se dava. Mas Sim, pronto, tens de fazer as duas coisas. Fazer as duas coisas. A questão da oferta é muito engraçada e eu dou sempre um multibanco. Os irmãos das caixinhas sabem que eu dou sempre um multibanco. Já nem se aproxima de mim. Eu digo, não vale a pena que ele dá sempre multibanco. Multibanco não, dou sempre por MBWay. E então se você quiser dar pelo MBWay, você pode dar pelo MBWay. Há pessoas que já me disseram que estão um bocado inibidas porque se não derem pelo MBWay, a pessoa que está ao lado não vê que deu a oferta. Não se preocupe com essas coisas. Não se preocupe com isso. O que é que interessa a aparência? Dê ao Senhor.